Gente, sou eu aí, professor Nélio. Eu tô gravando esse vídeo aqui para dar uma ajuda para vocês nessa avaliação, nessa nossa avaliação online, essa que vale 3 pontos. E nesse vídeo eu vou resolver 2 exercícios dessa avaliação exatamente iguais. Então é só assistir o vídeo, compreender ali a resolução e depois marcar a alternativa correta. Vamos lá? Vamos ver quais são esses exercícios, aliás. Bom, então vamos lá. Olha só, esse exercício ele é sobre volume ocupado por uma certa quantidade de gás, né? Uma certa quantidade de moléculas de gás. E ele diz assim, ó, 1 mol é a unidade de medida para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. Assim, a quantidade de matéria presente em 1 mol é 6,02 vezes 10, esse chapéu aqui quer dizer elevado a 23 entidades. Pode ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, por exemplo. Quando a matéria está no estado gasoso, podemos determinar o espaço ocupado por qualquer quantidade molar. Então a gente consegue ver quantos litros de gás vai ser ocupado por essa quantidade, por exemplo, de átomos. Isto é possível porque uma mesma quantidade em mols de matéria gasosa sempre ocupa o mesmo espaço, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Desta forma, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, essas condições normais de temperatura e pressão pressupõem temperatura 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. O volume ocupado por 2 mols de qualquer gás é... Então veja, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o volume ocupado por 2 vezes essa quantidade de mols, de moléculas, de um gás que esteja a 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Vejam que a temperatura influencia. Se a temperatura for mais alta, o gás vai se expandir, ele vai ocupar um volume maior. Se a temperatura for mais baixa, ele ocupa um volume menor. A pressão também influencia bastante nesse volume. Se eu comprimir bastante esse gás, aumentar essa pressão, o que vai acontecer? Esse gás vai ocupar um volume menor. E a quantidade de moléculas também influencia. Então vamos resolver isso aqui no papel. Então, olha só, gente, ele quer que eu calcule qual é o volume ocupado, então ele quer saber qual é o volume ocupado por 2 mols, o número de mols a gente representa pela letra N, por 2 mols de um gás qualquer que esteja a uma temperatura de 0 graus Celsius e a uma pressão, P de pressão, T de temperatura, a uma pressão de uma atmosfera. Pressão equivalente à pressão do ar ao nível do mar. Então vejam só, ele me deu P, V, N e T. Isso aqui, esse exercício, eu vou resolver com a equação de Clapeyron, que diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Aí é só a gente aplicar aqui que já vai sair o resultado. Querem ver só? Então vejam só, substituindo aqui os dados que a gente tem, a nossa pressão é 1 atm, o nosso volume é o que a gente vai determinar, o N é o número de mols, que é 2. Esse R aqui, gente, é uma constante, chama constante universal dos gases. E esse R, ele vai ter sempre o mesmo valor. Esse R, ele vai valer sempre 0,082. Aí tem uma unidadezinha aqui, ó, é atm, litro por Kelvin mol. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, a temperatura a gente não pode usar em graus Celsius, a gente tem que usar na escala Kelvin, então a gente tem que somar 273. Somando 273 aqui, 0 mais 273
é 273. Então a nossa temperatura, na verdade, é 273 que a gente vai usar. Esse R vale sempre esse valor. Ele vale esse valor se eu estiver utilizando a pressão em ATM e o volume em litros, que é o caso, né? A pressão está em ATM e o volume a gente vai achar em litros. Quantos litros de gás, quantos litros essa quantidade de gás vai ocupar de volume. Então vou substituir aqui 0,082 vezes a temperatura, que eu não posso usar zero, tenho que usar em Kelvin, vezes 273. V vezes 1 é V. E agora aqui é só fazer essa contazinha aí. Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar no volume de 44,7 graus, litros, na verdade. 44,77, né? A gente vai aproximar aqui para 44,8 litros. Esse é o volume ocupado por 2 mols. 2 mols do gás significa 2 vezes aquele número bem grande, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Belezinha? Vamos ver outro exercício aí? Olha só esse exercício aqui. Um gás ocupa um volume de 5 litros quando está a uma pressão de 8 atm. Então, se estiver pressionando ele com uma pressão equivalente a 8 vezes a pressão da atmosfera, esse gás ele vai ficar comprimido até 5 litros. Se a pressão subir para 10 atm, qual será o novo volume do gás numa transformação isotérmica? O que significa isotérmica? Iso quer dizer igual, térmica é temperatura. É uma transformação onde a temperatura é sempre a mesma. Então veja, primeiro tinha 5 litros e eu estava com uma pressão de 8 atm. Se eu aumentar a pressão para 10 atm, o que vocês acham que deve acontecer com o volume desse gás? Se aumentar a pressão, você está fazendo uma força, ele vai ser comprimido. Então vai ter que diminuir esse volume. Vamos ver aí para quanto que vai diminuir. Então vejam só, e para resolver esse problema a gente tem que lembrar da equação Geraldo, equação geral dos gases, que diz que a pressão no estágio 1 vezes o volume no estágio 1, divididos pela temperatura no estágio 1, é igual a pressão no estágio 2 vezes o volume no estágio 2, divididos pela temperatura no estágio 2. Pivete 1, pivete 2. P vezes V dividido por T igual a P vezes V dividido por T. Quem é essa pressão no estágio 1? É a pressão que tinha antes de eu variar ela. Então, nós tínhamos lá que ele fala que o gás ocupa um volume V1 de 5 litros, quando a pressão é de 8 atms. Aí ele fala assim, qual vai ser o novo volume, o V2, qual é o volume o volume 2, né, que é um ponto de interrogação, qual vai ser o novo volume, se eu aumentar essa pressão, se a pressão 2 for aumentada para 10 atms. E ele me dá uma informação bem importante. Ele diz que essa transformação é isotérmica, ou seja, nessa transformação, nesse aumento de pressão, a temperatura não mudou. Se a transformação é isotérmica, significa que a temperatura 1 é exatamente igual à temperatura 2. T1 igual a T2, que eu vou chamar tudo de T. Né? Tem o mesmo valor. Vou substituir agora esses dados aqui, ó, na nossa equação geral dos gases. Volume 1, pressão 1, 8. Volume 1, 5. Temperatura 1 é igual a 2, que é igual a T. Deixa eu T aqui. Igual. Pressão 2, 10. Volume 2, não sei, vou deixar V2. Temperatura 2 é igual a temperatura 1, que é igual a T. T embaixo, o que eu faço? Tchuc, corto, né? O 8 vezes 5, 40, é igual o 10 que está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter, então, 40 por 10 vai ser igual a 4.
4 litros. Vejam que realmente diminuiu, né? Quando a pressão era 8, o volume era 5. Eu aumentei a pressão para 10, o que aconteceu com o volume? Baixou para 4. Belezinha, gente? Então aí, dois exercícios bem tranquilinhos. Tem outros exercícios lá que são bem parecidos com esses também. Então, com essas duas dicas aí, eu acredito que vocês conseguem matar. De qualquer forma, eu já tenho 2 questões aí de presente para vocês, né? Valeu, um abraço!